Imagine escolher o SUV errado em 2026 e, de repente, uma quantia bem acima de 15 mil a 20 mil dólares desaparecer, unicamente por conta de custos inesperados de reparo em apenas 5 anos. Absurdo? Talvez. Mas é exatamente isso que acontece ano após ano com pessoas que confiam em folhetos brilhantes em vez de confiabilidade técnica real. Enquanto isso, existem modelos que parecem quase indestrutíveis, e com trocas de óleo regulares, duram facilmente décadas, enquanto outros já foram parar no ferro velho há muito tempo. É exatamente por isso que hoje vamos analisar mais de perto uma seleção dos SUVs mais confiáveis lançados em 2026. São veículos que não só protegem seu bolso de surpresas desagradáveis, como também mantêm seu valor e continuam rodando de forma confiável por muitos anos, enquanto seus vizinhos já estão falando sobre a troca do terceiro carro. Alguns desses modelos vão surpreender até mesmo os especialistas mais experientes, e você certamente não verá o modelo top de linha chegando. Não deixe de ficar até o final, porque logo depois do número 1, tem uma seção bônus onde eu revelo 2 SUVs que podem esvaziar sua conta bancária mais rápido do que uma viagem de fim de semana espontânea para uma metrópole cheia de cassinos. Então, se você quer tomar uma decisão consciente que vai te poupar muito estresse no futuro, vamos lá. Em 10º lugar está o Genesis GV80, um modelo de luxo que, de forma discreta e constante, revolucionou toda uma indústria. Há cerca de uma década, quase ninguém levava essa marca a sério, mas agora a Genesis fabrica veículos que podem facilmente competir com as grandes marcas alemãs. E o mais surpreendente é que eles combinam conforto com durabilidade genuína, em vez de apenas vender uma imagem de sofisticação. A garantia por si só demonstra a confiança do fabricante em seu próprio produto. O conjunto motopropulsor tem garantia total de 10 anos ou 160 mil quilômetros. Enquanto fabricantes europeus de veículos premium cobram a mais por pacotes de garantia mais curtos, a Genesis afirma com segurança: este SUV cumpre o que promete. Sob o capô, estão disponíveis 2 motores robustos, um 4 cilindros turbo de 2,5 litros e um 6 cilindros biturbo de 3,5 litros com funcionamento suave. Ambos são baseados em conjuntos motopropulsores comprovados do grupo Hyundai, o que se traduz em componentes menos complexos e custos de reparo significativamente menores. As seguradoras também avaliam o GV80 positivamente, graças às suas excelentes classificações de segurança e à ausência da imagem de risco associada a alguns modelos de luxo europeus. Isso se traduz em economias consideráveis ano após ano. Além disso, a marca se destaca por um serviço que realmente se preocupa com seus clientes, uma clara diferença em relação a algumas concessionárias de alto padrão que transmitem distanciamento em vez de apoio. Aqui, você tem acesso a veículos de cortesia, atendimento justo e uma sensação de acolhimento. Embora o GV80 exista apenas desde 2021 e, portanto, ainda faltem exemplares com 300 mil milhas rodadas, o feedback de proprietários anteriores pinta um quadro impressionantemente estável, nenhuma fragilidade perceptível, nenhum padrão típico de falha, apenas uma experiência de condução suave e de alta qualidade que impressiona dia após dia. Em 9º lugar está um veículo que quase alcançou o status de lenda no mundo automotivo, o Toyota 4Runner. Este SUV parece ter feito um pacto com o tempo, ele simplesmente continua firme, não importa quantos anos passem. Enquanto outras montadoras redesenham completamente seus veículos a cada poucas temporadas e instalam eletrônicos cada vez mais complexos, a Toyota permanece fiel a um conceito comprovado. E é justamente isso que torna este modelo tão notável. Sob o capô, encontra-se um motor de 6 cilindros de 4,0 litros que comprovou sua confiabilidade ao longo de muitos anos. Isso é complementado por uma robusta estrutura de chassi em longarinas e componentes mecânicos tão simples que até mesmo mecânicos inexperientes conseguem realizar a manutenção com facilidade. O resultado: os modelos 4Runner frequentemente ultrapassam a marca de 480 mil quilômetros sem apresentar qualquer sinal de desgaste. Eu mesmo já vi veículos com mais de 320 mil quilômetros rodados que ainda funcionavam com seus motores e transmissões originais, potentes, silenciosos e prontos para mais. Isso não tem nada a ver com sorte. É fruto da engenharia japonesa de precisão. Mas a verdadeira vantagem financeira reside em algo que muitos compradores nem sequer consideram: o valor de revenda. Um modelo com 3 anos de uso costuma alcançar cerca de 85% do seu preço original de novo. Em comparação, um Jeep Grand Cherokee perde quase 40% do seu valor assim que a tinta seca no contrato de compra e venda.
O 4Runner, portanto, não é apenas um veículo off-road, é praticamente um investimento sobre rodas. Claro, há aspectos que não se destacam. O consumo de combustível é bastante modesto, cerca de 7,2 km por litro em ciclo combinado. O interior parece ter saído diretamente de 2012, e o sistema de infoentretenimento confirma essa impressão. Mas todos esses pontos se tornam irrelevantes quando o mesmo veículo continua estacionado em frente à sua casa após 20 anos, enquanto seus vizinhos já estão no quarto carro novo. As seguradoras também avaliam o 4Runner positivamente, pois ele é menos visado por roubos e apresenta consistentemente altas pontuações de segurança. E como a tecnologia é tão simples, os custos de reparo são surpreendentemente baixos, se é que algum reparo é necessário. O modelo 2026 continua seguindo essa fórmula vencedora. Portanto, para quem busca um SUV que dure por muitos anos, o 4Runner oferece uma opção que cumpre essa promessa. O Mazda CX-5 ocupa o 8º lugar no ranking, um modelo que demonstra de forma impressionante que confiabilidade não precisa ser sinônimo de monotonia. Enquanto muitos SUVs compactos lembram mais eletrodomésticos práticos, o CX-5 traz personalidade para a estrada. Ele oferece direção precisa, materiais internos de alta qualidade e um design que chama a atenção mesmo em um estacionamento de supermercado lotado. A parte realmente empolgante começa quando você entende como a Mazda projeta este veículo. A marca fabrica o CX-5 com uma determinação que quase parece querer provar algo ao mundo. E, de certa forma, é exatamente isso que ela quer dizer. A Mazda passou anos à sombra da Toyota e da Honda, então decidiu se concentrar, sem concessões, na qualidade. O resultado é um SUV que recebe consistentemente as melhores notas em durabilidade. Portais de avaliação lhe atribuem 4,5 de 5 estrelas, e inúmeros estudos de consumidores colocam regularmente o CX-5 entre os melhores em termos de confiabilidade. A experiência dos proprietários confirma essa impressão. Muitos relatam que seus veículos ultrapassam facilmente a marca de 320 mil quilômetros, 200 mil milhas, exclusivamente por meio de revisões regulares. Sem defeitos repentinos, sem problemas eletrônicos misteriosos, simplesmente um veículo que oferece confiabilidade dia após dia. A transmissão merece destaque. A Mazda evita deliberadamente uma transmissão continuamente variável, CVT, que frequentemente leva a surpresas desagradáveis e dispendiosas com os sistemas de outros fabricantes. Em vez disso, utiliza uma transmissão automática clássica de 6 velocidades, suave, responsiva e significativamente mais robusta a longo prazo. Essa decisão, por si só, pode economizar ao proprietário milhares de dólares em custos de reparo. Quem opta pelo motor mais potente recebe uma unidade turboalimentada com 256 cavalos de potência que não sacrifica a confiabilidade. Isso proporciona ao CX-5 uma experiência de condução excepcionalmente prazerosa para esta categoria de veículos. Ao mesmo tempo, o interior, com suas superfícies macias ao toque e design sofisticado, transmite uma sensação de qualidade premium, mas a um preço cerca de 15 mil dólares inferior ao de muitas marcas de luxo. As seguradoras avaliam o CX-5 favoravelmente graças às suas sólidas classificações de segurança e estatísticas de sinistros conservadoras, o que se reflete claramente em prêmios mais baixos. O valor de revenda também permanece estável, especialmente em comparação com alguns modelos americanos que depreciam rapidamente assim que saem da concessionária. A atualização de 2026 traz um visual modernizado e novas tecnologias sem comprometer a confiabilidade do veículo. Se você procura um SUV compacto que seja durável, dinâmico na condução e que transmita uma impressão de alta qualidade, o Mazda CX-5 acerta em cheio ao unir praticidade para o dia a dia e prazer ao dirigir. Em 7º lugar está um modelo que pegou o mundo automotivo inteiro de surpresa, o Kia Telluride. Quando foi apresentado em 2020, quase ninguém imaginaria que um SUV dessa marca ganharia praticamente todos os principais prêmios. Mas o Telluride não apenas colecionou prêmios, ele demonstrou de forma impressionante que a Coreia do Sul é capaz de produzir veículos que estão entre os mais confiáveis do mundo. O que mais me impressiona é a garantia excepcional que a Kia oferece aos seus clientes. O conjunto motopropulsor tem garantia de 10 anos ou 160 mil quilômetros. Isso não é apenas um slogan de marketing chamativo, mas uma declaração clara: projetamos este veículo para durar. Enquanto algumas montadoras americanas oferecem apenas 3 anos de garantia e deixam o resto ao acaso, a Kia se concentra conscientemente na confiabilidade a longo prazo.
Sob o capô, encontra-se um motor de 6 cilindros de 3,8 litros, utilizado em diversos modelos do grupo há anos, suave, potente e com um histórico praticamente impecável. Ele é acoplado a uma transmissão automática de 8 velocidades, que é ao mesmo tempo suave e robusta. Essa combinação permite alcançar facilmente quilometragens bem superiores a 320 mil km, mas o verdadeiro atrativo reside no conjunto da obra. Aqui equipa o Telluride com recursos pelos quais as montadoras europeias premium costumam cobrar preços exorbitantes: bancos revestidos em couro, teto solar panorâmico, sistemas de som de alta qualidade e 3 fileiras completas de assentos que oferecem espaço realmente útil. Tudo isso a preços que, em comparação direta, causam espanto quase inacreditável. Você obtém o nível de conforto de uma marca de luxo, combinado com a confiabilidade pela qual as montadoras japonesas são reconhecidas. As seguradoras também avaliam o Telluride muito bem. Suas excelentes classificações de segurança e os inúmeros sistemas modernos de assistência ao condutor fazem com que os prêmios sejam frequentemente significativamente mais baixos do que os de concorrentes mais esportivos ou de categorias superiores. Mês após mês, isso se traduz em economia real. Além disso, seu valor de revenda é notavelmente estável. Devido à alta demanda e à oferta limitada, os modelos usados frequentemente alcançam preços próximos ao preço de compra original, uma proteção contra a depreciação que, de outra forma, é quase exclusiva de marcas como Toyota ou Honda. Os primeiros compradores dos modelos 2020 e 2021 relatam experiências tranquilas por mais de 160 mil quilômetros. Sem pontos fracos perceptíveis, sem defeitos de fabricação típicos, apenas um veículo familiar confiável e confortável, com um design atraente. A versão 2026 se baseia nesse sucesso e o aprimora ainda mais. Para quem busca um SUV com 3 fileiras de assentos, recursos sofisticados e durabilidade impressionante, sem ter que pagar os preços das marcas de luxo tradicionais, o que a Telluride oferece uma opção difícil de superar. Em sexto lugar está o Hyundai Palisade, o irmão quase idêntico do Telluride, que é injustamente ofuscado. Os dois modelos compartilham tantas bases técnicas que se poderia pensar que foram feitos no mesmo molde. No entanto, o Palisade possui seu próprio charme e a mesma confiabilidade impressionante que tornou os SUVs coreanos uma arma secreta para compradores exigentes. Assim como no Telluride, você recebe uma garantia completa de 10 anos ou 160 mil quilômetros. Parece um serviço adicional caro, só que aqui está incluído sem custo extra. Para famílias que ficam com seus veículos por muito tempo, essa proteção de longo prazo é simplesmente inestimável. O Palisade é equipado com o já conhecido motor de 6 cilindros de 3,8 litros e uma transmissão automática de 8 velocidades, comprovadamente confiável nos veículos Hyundai Kia há anos. Como ambas as marcas impulsionam conjuntamente o desenvolvimento tecnológico, elas se beneficiam igualmente de cada melhoria. Um dos motivos pelos quais ambos os modelos são tão confiáveis. O Palisade também é baseado em uma plataforma robusta e oferece 3 fileiras de bancos que proporcionam amplo espaço. A terceira fileira é particularmente surpreendente, mesmo adultos altos podem se sentar confortavelmente, tornando este SUV ideal para viagens mais longas ou para o transporte diário de crianças. Financeiramente, o Palisade é frequentemente subestimado. Por receber menos atenção do que o Telluride, ofertas atraentes são mais comuns. A economia pode chegar rapidamente a entre 2 e 3 mil dólares, para um veículo que oferece praticamente o mesmo nível de conforto e tecnologia. Os custos do seguro também permanecem agradavelmente baixos. As excelentes classificações de segurança e o feedback consistentemente positivo dos primeiros proprietários reforçam essa impressão. Muitos motoristas já estão acumulando altas quilometragens sem relatar quaisquer problemas significativos. O Palisade 2026 continua essa história de sucesso e otimiza ainda mais os pontos fortes de seus antecessores. Se o preço do Telluride parece um pouco salgado, o Palisade oferece cerca de 95% da mesma experiência, mas por um preço menor. E antes de analisarmos os 5 melhores, um pedido rápido: se você achou esta lista útil, clique no botão gostei. Isso ajuda o canal e outras pessoas a encontrarem informações confiáveis sobre veículos. E acredite, as próximas posições reservam algumas surpresas. Há um SUV consagrado que deu um salto inesperado no ranking este ano. O Honda CR-V abre o top 5, há muitos anos o favorito indiscutível entre os crossovers compactos nos Estados Unidos. Os enormes números de vendas deste modelo não são por acaso. Ele simplesmente atende, de forma confiável, às necessidades diárias das famílias, e tem feito isso ao longo de várias gerações.
Enquanto outras marcas buscam constantemente novas tendências e complicam desnecessariamente seus veículos, a Honda permanece fiel à sua abordagem de desenvolvimento comprovada. Os fundamentos devem funcionar perfeitamente. E é exatamente assim que se conquista a verdadeira longevidade. Isso é demonstrado de forma impressionante pelos modelos mais antigos. Os CR-V de segunda geração, do início dos anos 2000, estão agora se aproximando da marca de 800 mil quilômetros, 500 mil milhas, com seus motores e transmissões originais. Isso não é por acaso, mas sim o resultado da engenharia precisa que consolidou a reputação da Honda em todo o mundo. A versão 2026 continua essa tradição. Um motor turboalimentado refinado oferece uma relação equilibrada entre desempenho e eficiência. O CR-V atinge um consumo combinado de combustível de cerca de 12,7 km por litro, 30 milhas por galão, o que pode representar uma economia de milhares de reais em custos de combustível ao longo de sua vida útil há anos. As seguradoras classificam o CR-V como um veículo particularmente econômico. Graças às suas excelentes classificações de segurança e baixos custos de reparo, ele figura regularmente entre os SUVs mais acessíveis da sua categoria. Mês após mês, isso se traduz em prêmios de seguro mais baixos, uma vantagem que se acumula significativamente a longo prazo. Mas o verdadeiro trunfo financeiro reside no seu valor de revenda. A reputação da marca garante que os modelos CR-V usados mantenham seu valor excepcionalmente bem. Um CR-V com 5 anos de uso geralmente alcança cerca de 65% do seu preço original, enquanto um Nissan Rogue comparável perde 50% ou mais. Essa diferença representa um valor financeiro real. As experiências de proprietários reais confirmam consistentemente essa situação. 150 mil quilômetros sem grandes reparos? Nada em comum. 200 mil quilômetros e o veículo ainda roda suavemente e com segurança? Absolutamente normal. Tudo o que esses veículos precisam é de manutenção básica, como troca de óleo, pastilhas de freio e pneus. Nada mais. É exatamente isso que torna o CR-V um dos veículos mais confiáveis da sua categoria. O modelo 2026 otimiza ainda mais essa base já sólida e oferece um pacote completo que deixa pouco a desejar. Quem procura um SUV compacto que atenda às necessidades de uma família por 15 a 20 anos sem comprometer o orçamento encontrará no Honda CR-V uma das opções mais inteligentes disponíveis. Em quarto lugar está o Subaru Forester, um SUV compacto que recebeu uma das mais altas classificações de confiabilidade possíveis. Revistas especializadas em avaliações de consumidores atribuíram a ele a impressionante pontuação de 98 em 100 pontos, um resultado que parece quase uma aproximação matemática da perfeição. Mesmo assim, muitas pessoas encaram esse modelo com ceticismo, principalmente por causa das transmissões continuamente variáveis, CVT, da fabricante. 10 anos atrás, essa preocupação seria justificada. Mas a Subaru corrigiu completamente as fragilidades daquela época. Os modelos modernos do Forester com transmissão CVT são considerados notavelmente duráveis, desde que se siga uma regra simples: o fluido da transmissão deve ser trocado a cada 48 mil quilômetros, 30 mil milhas. Seguir essa rotina garante que o sistema permaneça duradouro e confiável. Negligenciá-la leva aos tipos de problemas que você depois lê em fóruns online. A troca do fluido custa apenas algumas centenas de euros e garante que o Forester funcione sem problemas por muitos anos. O que torna este veículo especial é a combinação de praticidade para o dia a dia com verdadeira capacidade off-road. A tração integral permanente é de série, o que significa que neve, lama escorregadia ou estradas encharcadas não são motivo de preocupação. Por dentro, o Forester impressiona com seu amplo espaço, layout claro e excelente visibilidade, tornando as manobras na cidade surpreendentemente fáceis. Muitos proprietários rodam bem mais de 320 mil quilômetros com seus veículos sem precisar de grandes reparos. A manutenção regular é tudo o que é necessário. Graças à base de fãs leais da Subaru, que beira o status de culto, seus valores de revenda permanecem impressionantemente estáveis. As seguradoras também avaliam o Forester favoravelmente. Suas excelentes classificações de segurança e a tração integral de série reduzem a probabilidade de acidentes em condições climáticas adversas, o que se traduz diretamente em prêmios de seguro mais baixos, especialmente em regiões com invernos rigorosos. O consumo combinado de combustível gira em torno de 29 milhas por galão, aproximadamente 12,3 km por litro, um excelente número para um SUV com tração integral.
Ao longo de 160 mil quilômetros, isso representa uma economia de vários milhares de dólares em custos de combustível em comparação com modelos menos eficientes. O modelo 2026 dá continuidade a essa filosofia de desenvolvimento clara. A Subaru não se baseia em designs chamativos ou tendências passageiras, mas sim em tecnologia bem projetada e confiabilidade duradoura. Um Forester não é um veículo feito para impressionar, é um veículo no qual você pode confiar, ano após ano. Em terceiro lugar está o Lexus RX, um SUV de luxo que se mantém no topo dos rankings de confiabilidade quase ininterruptamente há mais de 25 anos. Enquanto as marcas premium europeias focam em números de desempenho, a Lexus adota uma estratégia diferente: construir veículos que simplesmente não apresentem defeitos. E é justamente essa abordagem que torna o RX um veículo excepcional em sua categoria. A chave para sua durabilidade reside na estreita relação técnica com a Toyota. Os motores compartilham a mesma engenharia comprovada que tornou os veículos japoneses famosos em todo o mundo. Essa confiabilidade é combinada com um interior de alta qualidade que transmite a sensação de pertencer a uma categoria de veículos significativamente mais cara. O RX 350 horas híbrido atinge um consumo combinado de combustível de cerca de 15,3 km por litro, um número que envergonha alguns SUVs compactos, enquanto a experiência de direção lembra modelos que poderiam custar o dobro. O uso diário confirma essa impressão. Muitos proprietários relatam quilometragens superiores a 320 mil km sem grandes reparos ou visitas estressantes à oficina. O RX é silencioso, confortável e confiável, ano após ano. Há um motivo para vermos com frequência modelos RX com 15 anos de uso rodando por aí, que ainda parecem ter acabado de sair da linha de montagem. Esses veículos praticamente não envelhecem, nem visualmente nem tecnicamente. As seguradoras também veem o RX com bons olhos. Ele é considerado extremamente seguro, mas não é um modelo chamativo que atraia ladrões. Isso reduz significativamente os prêmios em comparação com alguns concorrentes europeus, cujos custos de peças de reposição e reparo são notoriamente altos. Há também vantagens financeiras na hora da revenda. Um RX com 5 anos de uso geralmente mantém cerca de 60% do seu valor original, enquanto um BMW X pode perder mais de 55%. Este SUV não é apenas um produto de luxo, mas também uma decisão financeira inteligente. O interior reforça essa sensação. Materiais macios, controles intuitivos e um nível de ruído que lembra uma biblioteca criam uma experiência de condução que torna cada momento especial. O RX transmite a sensação de que você fez algo certo na vida, um luxo discreto que não precisa exibir sua potência de forma ostensiva. A versão de 2026 mantém esse design praticamente indestrutível e o complementa com tecnologias modernas. Quem busca um SUV de luxo que se mantenha confiável por muitos anos encontrará no Lexus RX uma alternativa excepcionalmente inteligente a modelos mais chamativos, porém menos duráveis. Em segundo lugar está o Lexus TX, um exemplo relativamente novo, mas já impressionante, do porquê de a fabricante liderar os rankings de confiabilidade há muitos anos. Com este modelo, a Lexus transfere mais de 25 anos de experiência do desenvolvimento do RX para um formato maior, criando um SUV de luxo com 3 fileiras completas de assentos que não abre mão do conforto nem da durabilidade. O TX foi lançado em 2024, portanto, ainda faltam dados de longo prazo. Mesmo assim, ele já conquistou um lugar de destaque. O veículo é baseado na mesma plataforma comprovada do RX e utiliza os mesmos motores que equipam alguns dos SUVs mais confiáveis da Toyota. Essa combinação do rigoroso controle de qualidade da Lexus com a precisão da engenharia da Toyota resulta em um veículo que, mesmo antes de percorrer o primeiro quilômetro, já é considerado um candidato a rodar bem mais de 320 mil quilômetros. Em termos de motorização, o TX oferece duas opções distintas: um suave motor turbo de 4 cilindros e 2,4 litros ou um sistema híbrido que combina, de forma notável, desempenho e eficiência. As variantes híbridas alcançam um consumo combinado de combustível de cerca de 27 a 29 milhas por galão, aproximadamente 11,5 a 12,3 km por litro, impressionante para um SUV de luxo com capacidade para 7 pessoas. E por confortavelmente, queremos dizer realmente conforto em todas as 3 fileiras de assentos. Enquanto muitos SUVs premium de grande porte consideram a terceira fileira como um último recurso, o TX oferece uma posição de condução relaxada mesmo em viagens longas. Outra vantagem reside nos custos do seguro.
Os veículos Lexus não são considerados alvos principais de roubo e estão equipados com extensos recursos de segurança que ajudam a prevenir acidentes. Ambos os fatores resultam em prêmios mais baixos em comparação com alguns concorrentes europeus. Financeiramente, o TX também é uma compra extremamente inteligente. Ele oferece praticamente o mesmo luxo e presença que um BMW X7 ou um Mercedes GLS, mas por um preço cerca de $20.000 menor. Ao longo de 10 anos, a economia com custos reduzidos de manutenção e reparo pode chegar a $30.000 ou mais. Os primeiros proprietários relatam uma experiência de condução que incorpora perfeitamente aquilo pelo qual a Lexus é conhecida: funcionamento suave, sem problemas inesperados e uma sensação de qualidade refletida em cada detalhe. O modelo de 2026 dá continuidade a esse sucesso, combinando a engenharia inabalável da Toyota com um pacote luxuoso ideal para proprietários de longa data. Em primeiro lugar está o Toyota Grand Highlander, indiscutivelmente o pacote mais inteligente de 2026. Muitos esperariam um modelo da Lexus ou da Honda aqui, mas a Toyota demonstra exatamente o que acontece quando uma montadora trabalha sem concessões para desenvolver o SUV de 3 fileiras mais confiável do mercado. A Toyota combina engenharia robusta, preços justos e uma reputação de durabilidade mundial. E o resultado é impressionante. O Grand Highlander é muito mais do que apenas uma versão ampliada do seu homônimo. Ele oferece uma experiência de condução mais refinada, qualidade interior superior e um design voltado diretamente para competir com SUVs de luxo de 3 fileiras, sem sacrificar a reconhecida confiabilidade da marca. 7 ou até 8 pessoas podem ser acomodadas confortavelmente, ao contrário de muitos concorrentes, todas as fileiras de assentos são totalmente utilizáveis. Além disso, o porta-malas foi projetado para verdadeiras viagens em família, e não apenas para o papel. As coisas ficam particularmente interessantes com a versão híbrida. Um consumo combinado de combustível de cerca de 36 milhas por galão, aproximadamente 15,3 km por litro, em um SUV de 3 fileiras é excepcional. Muitos crossovers compactos nem sequer atingem esse número. Ao longo de 150 mil milhas, aproximadamente 240 mil quilômetros, isso se traduz em uma economia de cerca de $15.000 em comparação com alternativas significativamente mais beberrões. Mas a verdadeira genialidade está em outro lugar. A Toyota utiliza os mesmos conjuntos motopropulsores altamente comprovados que impulsionam os modelos Camry e RAV4 a quilometragens bem superiores a 300 mil milhas, aproximadamente 480 mil quilômetros, há décadas. A mecânica deste veículo é baseada em milhões de experiências reais, uma espécie de garantia técnica de confiabilidade praticamente incomparável. As seguradoras também avaliam o Grand Highlander positivamente. Ele é considerado um veículo familiar seguro e sensato, com excelentes resultados em testes de colisão e baixos custos de reparo. Consequentemente, os prêmios de seguro permanecem agradavelmente moderados e não chegam aos níveis de alguns modelos de luxo europeus, onde a simples troca de um farol pode desencadear um pequeno problema. A Toyota define o padrão para valor de revenda. Um Grand Highlander com 5 anos de uso frequentemente alcança preços que deixam outras montadoras com inveja. Essa combinação de valorização, confiabilidade, eficiência, espaço interno e conforto o torna o líder incontestável. Pode não ser o veículo mais chamativo da sua categoria, mas certamente é um dos mais duráveis, o SUV que você ainda estará dirigindo com prazer muito depois de outros já estarem pensando na terceira troca. Agora que já discutimos os veículos em que você pode confiar sem hesitar, vamos inverter os papéis. É hora de falar sobre 2 modelos que você deve evitar a todo custo em 2026.